Olá, boa tarde. Agora é oficial, a empresa Camargo Corrêa não está mais à frente dos trabalhos do contorno viário da Grande Florianópolis. E a nossa equipe foi atrás de resposta para a seguinte pergunta: como as obras seguem a partir de agora? Dados reunidos pelo Ministério da Saúde apontam que Florianópolis é a terceira capital do país no índice de depressão. A gente vai debater esse assunto daqui a pouco ao vivo aqui no estúdio com o psiquiatra Mário Maluf. Tem ainda um bate-papo para lá de especial e cheio de aprendizado para a sua vida com o Master Coach especialista em desenvolvimento de pessoas, Paulo Vieira. Muito mais a partir de agora no SC Acontece, que está começando ao vivo para todo o estado de Santa Catarina. Bem-vindos! Olha, agora é oficial, a empresa Camargo Corrêa de fato não está mais à frente dos trabalhos do contorno viário da Grande Florianópolis e Artérias Litoral Sul rescindiu o contrato com essa empresa. Aí fica a seguinte pergunta, né? Como as obras vão prosseguir? 2023 é o prazo de entrega do contorno viário, uma obra atrasada há mais de 11 anos. E agora mais um obstáculo à frente. A empresa Camargo Corrêa, que era responsável por cerca de 11 quilômetros da futura rodovia, incluindo os túneis 2 e 3 que ficam em Palhoça e ainda os trevos de interseção com a BR-282 e BR-101 Sul, demitiu os mais de 1.000 funcionários que já não estão mais nos canteiros de obras, depois que a Artérias Litoral Sul rescindiu o contrato. Uma suspeita de quebra de contrato no início desse mês tinha sido negado pelas duas empresas, mas agora se concretizou. E o PROCON estadual já pediu ao Ministério Público Federal a abertura de um inquérito para apurar esse rompimento de contrato. É inadmissível que uma obra que está atrasada por mais de 10 anos interrompa agora o contrato da empresa que estava executando a obra sem prestar os esclarecimentos aos consumidores catarinenses. Não podemos mais tolerar atraso numa obra onde o consumidor vem pagando rigorosamente em dia o pedágio. Pedimos providências ao Ministério Público Federal para que ele possa se manifestar o mais breve possível. O Ministério Público Federal já oficiou a ANTT, responsável por fiscalizar a obra, e agora espera respostas. Nós já indagamos a ANTT a razão do rompimento, né? Nós precisamos de uma resposta oficial da companhia, para a partir disso analisarmos o que poderemos fazer, né, em relação a esse rompimento, a essa rescisão. Nós pedimos para a NTT informar se a execução da obra, qual é o prazo para a entrega da obra e quais as razões da rescisão do contrato com a Camargo Corrêa. Então, nesse mesmo prazo, eles vão entregar essas informações para a gente, de 15 dias úteis. O contorno viário é a maior obra de infraestrutura rodoviária do país. Ao todo, serão 50 quilômetros de rodovia de pistas duplas que deve retirar o trânsito de caminhões pesados da rota da BR-101 e aliviar as filas na região. Investimento de 3,7 bilhões de reais. Mesmo com a rescisão do contrato e demissão dos funcionários da Camargo Corrêa, a Artérias Litoral Sul afirma, em nota, que os trabalhos não vão parar e que existe um processo de transição, o que não deve interferir no cronograma da obra. O assunto é discutido no Fórum Parlamentar Catarinense. Essa obra começou em 2009, não acaba nunca, a previsão é para terminar no ano que vem, nós temos dúvida do término no ano que vem. E o lamentável é que os aumentos do pedágio já aconteceram, a empresa recebeu antecipadamente. O Fórum Parlamentar vai continuar cobrando duramente essa obra, porque é uma obra importante, não só para a Grande Florianópolis, para o Estado e para o Brasil. É um direito de todos nós exigirmos a conclusão dessa obra o mais rápido possível. Com toda certeza, porque virou piada já faz muito tempo, né? É um absurdo, essa obra tá ainda do jeito que está, é simplesmente absurdo. Vamos ver se agora anda. Olha, dados reunidos pelo Ministério da Saúde apontam que Florianópolis é a terceira capital do país em índice de depressão. E os números, claro, acabam surpreendendo, já que a capital catarinense está entre as cidades com melhor qualidade de vida do país. Vamos falar sobre esse assunto a partir de agora. Estou recebendo aqui no estúdio o psiquiatra Mário Maluf. Mário, bem-vindo ao SC Acontece. Boa tarde. Boa tarde, Karim.
E boa tarde, o ouvinte da Band. É uma satisfação estar aqui, podendo esclarecer para a população essa estatística. Porque é um assunto que precisa ser conversado, né, Mário? É muito importante ser conversado, porque é importante que as pessoas entendam o que de fato está acontecendo com elas, é importante abrir os olhos da família, dos amigos, né? Porque o diagnóstico ele é fundamental. Mas quando a gente fala de depressão, às vezes as pessoas acham que a depressão ela só está linkada a um comportamento suicida, uma tentativa de suicídio ou pensamentos suicidas, mas não é necessariamente dessa forma, né? Às vezes a pessoa pode estar com depressão, mas não necessariamente pensa em cometer um ato contra a própria vida. A tentativa ou ideia suicida é o último grau de algumas patologias psiquiátricas que, como a gente fala na psiquiatria, é a única doença psiquiátrica que mata, né? Efetivamente. Então, o que acontece é que no nosso convívio diário, a gente está normalmente com pessoas depressivas, que não chega a ser aquela depressão de choro, de inabilidade para o trabalho, ideias suicidas, mas a pessoa está distímica, a pessoa está com perda de energia, a pessoa está desmotivada, a pessoa está com pensamento negativo. Então isso é muito mais comum do que a gente imagina. Agora, com relação à estatística, Karen, como eu tinha lhe falado, às vezes a gente tem que analisar ela sob o aspecto também de como essas estatísticas foram feitas. A gente não está querendo dizer que não há esse índice de Florianópolis, mas eu questiono se Florianópolis é a terceira, ou segunda, ou primeira, ou décima capital com depressão. Porque nós temos que avaliar como essa estatística foi feita. Quer dizer, o número de psiquiatras, de atendimento de saúde mental, talvez identifique mais na cidade de Florianópolis a depressão, que pode não ocorrer em outras capitais. Sim. Né? Então, mas enfim, é um dado importante. É um dado importante, até porque independente de ser a terceira capital com maior número de pessoas diagnosticadas com depressão ou não, é um assunto que precisa ser discutido, precisa ser tratado, precisa ser debatido. E falar sobre a depressão e o que fazer também é importante. Por isso que eu te perguntei em relação aos sinais, e não necessariamente está ligado a uma pessoa que vai atentar contra a própria vida. E esses sinais, eles precisam ser observados. É normal as pessoas, às vezes a gente está nos dias que a gente está mais abatido, mais cabisbaixo, daqui a pouco tá tudo mais tranquilo. Essas oscilações, sem ser extrema, ela é normal, isso acontece com todo mundo. Mas a partir de que momento que você pode entender que aquilo se trata de uma depressão e não de uns períodos de dias mais tristes? Olha, quando você tem alguns sintomas que eles são persistentes, é bom ficar atento. Principalmente em crianças, né? Às vezes as pessoas não enxergam que existe suicídio em crianças, né? A gente atende consultório crianças de 6, 7, 8 anos com tentativa de autoextermínio. Então, é importante que a gente observe o nosso companheiro, o irmão, o colega, o amigo, a esposa, até quanto a intensidade e quantidade, vamos dizer assim, e a permanência de tempo. Às vezes uma pessoa permanece deprimida e por vários anos, inclusive a gente atende pacientes que têm sintomas depressivos desde a adolescência e vai tratar depois de adulto. Primeiro, nós temos a mística da doença mental. Geralmente a população tem uma psicofobia, as pessoas têm dificuldade e medo de consultar com um psiquiatra. E normalmente, na prática médica, outras especialidades que não são psiquiatras acabam fazendo psiquiatria. Ou seja, é difícil você ter um colega médico que não tenha prescrito uma medicação de ação central, ou seja, um remédio antidepressivo para os pacientes, para dormir, enfim, para outras coisas também. Quando você fala a gente fala do olhar atento dos familiares, tudo, e os sintomas, quais são exatamente os principais sintomas que precisam ser observados? Então, nem sempre o falar é o primeiro sintoma. Alguns pacientes falam, estou depressivo, estou sem motivação, mas muitos não apresentam esse sintoma na fala, apresentam comportamento. Isso é muito pertinente, principalmente aos homens. Os homens têm dificuldade de manifestar como depressivos, porque têm uma ideia falsa de que depressão é coisa de mulher. Apesar que realmente a mulher, por questões hormonais, enfim, outras coisas, tem uma maior percentagem.
né? Mas a depressão também é de homens. E suicídios também, inclusive, são mais eficazes, porque os meios suicidas dos homens são maiores. Então, a permanência relutando, por exemplo, de ir ao trabalho, de fazer seus afazeres, de deixar as coisas pela metade, de você convidar para sair uma pessoa que normalmente sair, ela deixa de proceder assim, quer dizer, o isolamento social. Então, às vezes, a pessoa não chega a chorar copiosamente, enfim, todo aquele quadro que nós temos na mente de depressivo, mas ela tem um comportamento depressivo. Então, ser depressivo não é só falar, não é só chorar. O comportamento do dia a dia espelha muito a depressão. Né? Muito bom, muito bom. Queria agradecer a tua participação com a gente. Nada, a gente sempre estamos aqui à disposição. Até a próxima oportunidade e que sirva de alerta, né? E para as pessoas que de repente estão passando por uma situação que de fato estão sentindo que tem alguma coisa estranha, por mais que eu não estou depressivo, mas vários dias seguidos com aquela sensação triste, meses, talvez até anos, procure um médico. E é fácil tratar, né? A depressão para nosso psiquiatra está no dia a dia. Muito bem. Tão importante quanto o diagnóstico, tão importante quanto o tratamento, é também você entender a raiz desse sentimento que está te fazendo mal, entender de onde vem tudo isso, de onde vem essa depressão. E depois do intervalo eu vou conversar com um cara sensacional, que ele é Master Coach, também especialista em treinamento de pessoas e desenvolvimento de pessoas, que é o Paulo Vieira. Fiz uma entrevista agora no fim de semana, enquanto ele esteve aqui em Florianópolis, ministrando um curso, uma imersão, e eu vou te mostrar depois do intervalo. Eu tenho agora imagens ao vivo de Florianópolis para mostrar para você lá do norte da ilha. É a praia de Jurerê, é isso, né, produção? Jurerê, olha que lindo, gente, barquinhos ali, que cenário lindo. Florianópolis, ô terra bonita, né, minha gente? 22 graus na capital catarinense agora, eu volto em instantes, até já. SC Acontece.